aí no Salmo 1. Vamos começar aqui pelo Salmo 1. Vamos falar daquele que é justo e os ímpios. Como é importante a sua escolha. Porque o homem que obedece a palavra, a Bíblia diz que ele é justo diante de Deus por causa de Jesus, e ele também é bem-aventurado, que é uma pessoa feliz. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, abra sua Bíblia aí, Salmos capítulo 1. Capítulo 1. É o primeiro salmo. É depois de Jó. Depois de Jó é salmo. Nós vamos refletir aqui sobre, em toda a escolha das nossas vidas, Deus sempre vai prevalecer, porque Ele é o soberano. Os homens acham que Ele sabe tudo, mas não sabe. Quem sabe tudo é Deus. Por mais posição que Ele esteja, por mais as pessoas falam que Ele é a nação mais poderosa do mundo, a nação mais poderosa do mundo está no céu, que é Nova Jerusalém. Amém? Aleluia! Então abra sua Bíblia e diz assim, ó: bem-aventurado o homem que anda no conselho de quê? Que não anda, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Para começar, o que é ímpios? É aquelas pessoas que não creem em Jesus. É aquelas pessoas que zombam de Deus. Elas são ímpias. Elas acham que ela sabe mais porque ela estudou, porque ela tem uma filosofia de vida e que ela não precisa de Deus. Então, são os ímpios. Mas a Bíblia diz que bem-aventurado é aqueles que não misturam com eles. E diz assim, ó: não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei e na sua lei medita de dia e de noite. Tá vendo? Como é meditar de dia e de noite? É de manhã e à noite? Não. É sempre. Quer dizer assim, que você deve sempre ler a palavra de Deus, sempre ouvir a palavra de Deus. Porque todas as vezes que você escuta a palavra de Deus, você se alimenta. Amém? Tem dia que você está com mais fome, não está? Tem dia que você come mais, não é assim? E tem dia que você come o suficiente para aquele dia, não é isso? Então, a palavra de Deus, ela é toda organizada. A palavra de Deus, ela é uma coisa que os homens, muitos filósofos, não entendem. Mas a palavra de Deus se renova cada manhã. Cada manhã. Hoje você está se alimentando como eu estou me alimentando aqui da palavra de Deus. Porque nós necessitamos. Então diz aqui, ó: medita de noite. Você sabe como uma pessoa está andando no caminho de Deus? Pelas atitudes dela. Pelas atitudes daquela pessoa, você sabe se ela está andando no caminho de Deus ou não. É ou não? É só você observar. Jesus disse: pelos frutos conhecereis a árvore. Então, tudo coopera para ele. Então, diz aqui: antes o seu prazer na lei do Senhor medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagens não murcham. Essa pessoa é como uma árvore assim que está no rio. Ela sempre fica com a folha verdinha, já viu? Você pode ver aquela plantinha que fica na beira do rio assim? Ela é sempre verdinha, né? Ela nunca murcha. Assim somos nós. A palavra de Deus diz: nós somos como aquela árvore. Então você, para Deus, é uma pessoa
que Ele está sempre mandando rios de bênção para você, rios de alegria, rios de saúde para você. Você vai nos hospitais, você vê pessoas doentes, desesperadas, e você está ali com saúde. Então você tem que dar graças a Deus. Amém? Não se juntar àqueles que ficam de zombaria. E tem crente que ele fica na roda dos escarnecedores. Você é de Deus, você é uma pessoa santa, você não tem que se misturar. Ah, mas Deus diz que a gente pode fazer acepção de pessoa. É diferente. Você é uma pessoa de Deus. Você se sente bem chegando perto das pessoas que ficam o tempo todo falando palavrão? Você fica bem? Você se sente bem? Eu não me sinto. Com todo carinho, dou respeito, tudo, mas eu não me sinto. Por quê? Porque você é uma pessoa de Deus, você é uma pessoa santa. Amém? Você é santo. Ai, pastora, eu sou santo. Você é santo porque você conhece a doutrina, você conhece a palavra de Deus. Amém, igreja? Então Deus, Ele prevalece na tua vida, é Ele que guia a tua vida, é Ele que dirige o teu espaço. Não é o homem, não, é Deus. Então você é uma pessoa que vocês têm que estar aonde? Ligada na palavra. Aleluia! Abra a sua Bíblia em Romanos 8, capítulo 8, o versículo 21. Porque tudo coopera para aquilo que Deus quer na tua vida. Deus quer te abençoar, Deus quer te fazer uma mulher de Deus feliz, Deus quer fazer você um homem de Deus feliz. Mas às vezes a gente dá mole. Diz assim, ó: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu... Qual o propósito de Deus? Chamou você para a salvação, chamou você para você ser uma pessoa abundante em palavra, em saúde, em alegria. Ser feliz não quer dizer que você tem que ter muito dinheiro, não. Você é feliz porque você tem Deus na tua vida. Você tem a sua fé em Jesus. Então você é uma pessoa feliz. Você não vive deprimido. Você não vive com vontade de tirar a sua própria vida. Tem? Não. Por quê? Porque você é de Deus. Você é feliz. E esse alimento que Deus quer que você tenha, conheça, é a palavra dele. Você só vai crescer se você ouvir a graça e a verdade. Se você ficar ouvindo só a lenga-lenga de sai demônio, sai capeta, sai isso, aquilo, você nunca vai crescer na sua fé. Mas quando você ouvir a palavra, como diz aqui, ó, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então Deus vai colocar as pessoas certas na hora certa para te abençoar. Amém, igreja? Ah, eu queria ser feliz, eu queria um esposo. Jesus vai te dar um esposo. É só você entregar nas mãos dele. Confiar no Senhor. Amém? Ai, pastora, a senhora falou, tocou no assunto que eu estou querendo. Pois é, mas Deus sabe todas as coisas. Ah, eu não sei qual é o seu propósito, mas Deus sabe. Amém? Então, abra a sua Bíblia aí. Filipenses 2:13. Porque Deus, se você coloca tudo nas mãos do Senhor, Ele sabe como agir na tua vida. Você não precisa se preocupar, você não precisa ficar angustiado, você não precisa ficar preocupada. Aí não, eu tenho que ir porque se eu não fizer isso aqui, essa campanha aqui, Deus não vai me abençoar. Deus vai te abençoar porque você crê nele. Amém? Ele vai te abençoar porque você é filha dele, filho dele. Ele conhece o teu coração, ele sabe das suas necessidades. Então é só você aprender a saber esperar em Deus. Então diz aqui, ó: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como segundo a sua. Porque Deus é quem efetua em vós. O que é efetuar? Usar você. Efetuar, colocar em você.
tanto querer como efetuar. É a vontade dele. Se você entregar nas mãos de Deus, Deus vai preparar tudo o que você está precisando. Amém? Crê nisso? Eu creio. Creio palmas para o Senhor Jesus. Ele é tudo. Ele só quer isso de você, confiança e santificação. A nossa santificação na Igreja Universo de Cristo é através da doutrina. Nós não usamos outros métodos para querer consagrar nossa vida, como se para Deus dar a gente, não. Nós não precisamos disso, nós precisamos apenas crer em Jesus e crer que Ele vai saldar tudo que a gente precisa. Glória a Deus. Então é o querer dele, o efetuar dele na nossa vida. Amém, igreja? Então, olha, você permaneça, reconheça que Deus está acima de tudo na tua vida, que Ele é soberano. Reconheça que a vontade de Deus prevalece na tua vida. Então, Senhor, eu preciso disso, mas eu entrego nas tuas mãos. Então Deus vai providenciar, porque Ele é soberano, Ele sabe tudo e faz tudo. Aleluia! Salmo 2 Pedro 3,9 diz aqui, ó, não retarda o Senhor a sua o quê? Como alguns julga demorada. Não retarda o Senhor a sua, como alguns julga demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum de vós pereça, senão que todos cheguem ao quê? Está vendo? Qual é a vontade de Deus? Que você permaneça até Ele voltar. Às vezes a pessoa fica irritada porque ainda não recebeu aquela bênção que Ele quer, mas está nas mãos de Deus. Você não confia em Deus? Se você confia em Deus, você tem que esperar, porque Ele sabe o melhor para você. Por mais que você esteja enfrentando tentações, provações no seu trabalho, confia no Senhor, confia. Está sendo perseguido pelo patrão, vai orando, Deus vai abençoar a tua vida, Deus vai te dar saúde e ainda vai te fazer, sabe o quê? Fazer você ficar feliz que Ele está voltando e você está firme com Ele. Perseverar até o fim, como Ele diz aqui, ó, perseverar. Deus não quer que ninguém se perca. Agora, se você escolhe o caminho errado, Ele não pode fazer nada. Ana, você se junta à mesa de escarnecedores. Você é uma pessoa santa, você não precisa fazer. Ah, não, mas peraí, pastora, peraí. Como é que eu faço a vontade de Deus? Obedecendo a palavra. Aonde que você encontra a vontade de Deus? Aonde que é? Na palavra, é óbvio. Para você conhecer a vontade de Deus, é na palavra dele. Se você quer seguir Jesus, você vai na palavra dele. Você vai aprender a doutrina. Você vai aprender como levantar, como sair, como orar, como pedir a Deus. Então tudo isso Deus te ensina. E Ele ainda dá essa promessa para você, para ninguém se perca, para que ninguém se perca. Amém, igreja? É importante você conhecer, Deus é soberano em tudo. Abra sua Bíblia aí, em Daniel 4. Daniel, lá no Velho Testamento, perto de Isaías, entendeu? Você vai lá no meio da Bíblia, e abre no meio da Bíblia assim, aí tem Isaías, Daniel, Ezequiel, aí vem Daniel, o grande profeta Daniel. Daniel 4 fala que um homem que era muito rico, que ele achava que ele era o Todo-Poderoso, mas um dia Deus falou com ele e ele se exaltou e foi quase o fim dele. Só não foi o fim porque ele reconheceu a magnitude de Deus. Daniel 4, o versículo é 34 e 35. 34 e 35. Acharam? Diz assim o 34. Mas
o fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos do céu, tornou-me a vir o entendimento. Quer dizer, ele ficou sem entendimento. Você já sabe a história, né? Ele se achava muito soberano, quando ele era seu rei da Babilônia. Então Deus deu tudo a ele, botou até o povo dele escravo dele. O povo de Israel estava escravo de Nabucodonosor. Mas ele se achou tão poderoso que ele disse: eu que construí isso tudo aqui. Quem construiu foi Deus, Deus que deu a ele, deu até o povo dele que está em rebeldia para eles cuidar. Aí ele não reconheceu. O que Deus fez? Mudou o entendimento dele. Ele que era um rei soberano, sabe o que aconteceu com ele? No entendimento dele, ele achou que ele era um bicho, que ele era um animal de 4 patas. Já pensou? O rei, cheio de ouro, de repente começar a andar assim igual uma vaquinha? Deus fez isso com ele, mudou o entendimento dele, fez ele ser como um bicho. E ele andava de 4 no palácio, e as unhas dele foram crescendo, o cabelo dele foi ficando igual bicho, ele ficou igual um animal, e ainda foi morar lá, sabe onde? Na lixeira lá, junto com os bichos. Que horror! Foi um escândalo. Mas lá onde ele estava, ele reconheceu isso. Aí ele diz assim, ó. Então ele diz aqui, ó. Mas ao fim daqueles dias, quais dias? O dia que ele estava como jumento lá. Aí ele diz: mas o fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos aos céus, tornou-me a vir o quê? O entendimento. E eu bendisse ao Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para, como domínio é sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. Amém? Ele reconheceu que ele não era nada. Deus teve que mudar o pensamento. Tem gente que é assim. Deus tem que usar alguma coisa para quebrantar. Amém? É verdade. Porque a pessoa não está entendendo. Deus está mostrando a palavra, está mostrando o caminho e ela quer ir para outro. Aí Deus não quer. Ele sobrevive a tudo. Ele prevalece em tudo na minha vida e na tua vida. Ele é o Senhor. Então Nabucodonosor reconheceu que ele era o Senhor, que ele é acima de tudo. Aleluia! O nosso Deus é soberano. Aleluia! Abra sua Bíblia aí em Efésios 1:11. Por quê? Se você reconhece que Deus prevalece em tudo na tua vida, então você está bem-aventurado. Você é uma pessoa bem-aventurada na terra. Aleluia. 1:11. Efésios 1:11 diz assim, ó. Nele digo, no qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho da sua... Está vendo? Nele, digo, no qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. O melhor conselho que você pode ouvir é da palavra de Deus. Amém? Se você for tomar qualquer decisão na sua vida, primeiro você busca a palavra de Deus, porque é na direção que você vai chegar lá. A palavra de Deus, cada ano que passa, as pessoas desprezam a palavra de Deus. Você pode ver aí, a mídia, todo mundo despreza a palavra de Deus, mas já chegou uma hora que eles vão querer e não vai ter. Mas você tem, porque você guardou no seu coração. Vai ser difícil. Quando chegar os grandes tempos, vai ser difícil. Se a pessoa não tiver alicerçada, tiver nesse evangelho aí de sai capeta, sai demônio, sai isso, aquilo, vai ficar para trás.
Porque a gente que está na graça, você está firmado, suportando tudo. É difícil, né? Imagina esse evangelhozinho que pregam por aí. As pessoas vão morrer, vão se perder. E Deus não quer isso, Ele não quer que você se perca, Ele quer que você se ache. Amém, igreja? Então, a doutrina da graça, ela é grandiosa, é muito maravilhosa. É o maior tesouro que você tem hoje, é a doutrina da graça. Para mim, então, é tudo. Tudo é essa palavra linda e maravilhosa do Senhor. Então, ele diz aqui, né? Efésios 1, 11. Não, digo no qual fomos também feito herança, predestinado. Você é uma pessoa predestinada por Deus para estar aqui ouvindo a graça. Talvez, se você disser, mas todo prega o evangelho, mas mistura lei e graça, não pode. Aqui nós só estudamos a graça. Amém, igreja? Mas tem pessoas que ela insiste, ela quer vir aqui e ela quer ir na lei. Não vai dar certo. Ela vai se afundar. O nosso vinho é puro. O nosso vinho não tem mistura. Ele é puro. É a graça do Senhor Jesus. É o sangue dele que nos lavou. É tudo que nós precisamos. É a graça do Senhor. Aleluia. Aleluia. É a graça do Senhor. Abre aí sua Bíblia em 1 Pedro 1, 2. 1 Pedro. Vamos voltar lá em 1 Pedro. 1, 2. Por que a gente tem que... quando voltar todo mundo de viagem aí, nós vamos começar a estudar as igrejas do Apocalipse. As 7 igrejas. Amém? Vamos começar a ler as cartas do anjo da igreja para as igrejas de Apocalipse. O mais importante que você faz na sua vida é o seu nome que está escrito no livro da vida. Viu? Então, aqui em 1 Pedro, versículo 2, diz assim, acharam? Graça e paz vos seja multiplicada no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Amém, igreja? 1 Pedro 1, 2. Diz assim, 1 Pedro 1, 2. Eleitos. Quem são eleitos? Quem? Vocês acertaram. Quem são eleitos? De novo, quem são eleitos? Eita! É esse que é o povo da graça. Eleitos somos nós. Fomos eleitos por ele. Diz aqui, eleitos. Segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, com a letra maiúscula, que é o Espírito Santo, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos seja multiplicada. Está vendo? A aspersão do sangue de Jesus. Nós somos lavados no sangue de Jesus. Esse é o nosso batismo. A expressão nossa aqui da igreja é lavado no sangue de Jesus. Não, mas tem batistério aí, quer se batizar? Não, aqui não tem isso não. Aqui nós somos lavados no sangue de Jesus. A água não vai limpar nosso pecado. Quem vai limpar seu pecado é o sangue de Cristo. Amém, igreja? Então, não, mas as igrejas fazem batismo. Cada um faça a sua como quiser. Aqui nós fazemos a graça e a verdade. Nós não misturamos. Por isso que o apóstolo Pedro fala aqui. A expressão, o sangue de Jesus. Então você é uma pessoa de Deus. Você é a pessoa lavada, remida no sangue de Jesus Cristo. E é isso que Deus quer que você mantenha essa fé. Não deixe que ninguém tire bota dúvida no teu coração, não.
Tem pessoas que elas se encontram com pessoas da lei, aí ela fica assim, não, mas se você não se batizar, você não vai herdar o reino do céu. Isso aí já era, meu irmão. Aí Jesus estava na terra. Quando ele se batizou lá para o João Batista, ele já concluiu tudo. Não, mas tem que se batizar. Não, agora é o sangue dele, é o sangue da cruz. Então eu sou lavado no sangue de Jesus. Aleluia. Quando você aceita Jesus, que eu te falei, aceita Jesus, o seu nome é escrito lá no livro da vida. Quem já está o nome escrito no livro da vida? Tem gente que está em dúvida. Você está com o nome lá ou não está? Está mesmo? Vai ser naquele grande dia. Abra aí a Bíblia em Apocalipse. Abra aí sua Bíblia. Lá em Apocalipse, acho que é 21, se não me engano. Fala aqui. 21, o versículo começa aqui, ó. Essa cidade, só quem vai morar lá é quem está escrito no livro da vida. Diz assim, ó. Acharam? Apocalipse 21, o versículo é o 28. Diz assim, ó. Somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Olha o que vai acontecer. Vamos ler o 27 para você entender. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem que pratique abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Amém? Vai abrir o livro. Você vai estar lá. É porque a sequência aqui, ó. O meu está aqui, ó. O meu está aqui, ó. Somente, ó, lê isso aqui, acompanhe comigo aqui, ó, o 27. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem que pratique abominação e mentira. Mas, é o mesmo versículo, somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. É um versículo só, que o meu está arriscado em cima da... Ó, então... Qual é o seu nome que está lá? É o seu nome? Então você vai. Já pensou abrir o livro lá de fulano? Aí seu nome não está lá. Não é que pode ser? Você vai estar lá e seu nome vai estar lá, brilhando. Você é o livro do Cordeiro. O Cordeiro de Deus você está escrito no livro do Cordeiro. Não deixe que ninguém tire essa dúvida de você. Tem crente aí que já perdeu a fé, já perdeu a esperança. Ele não crê mais em nada. Mas aí ele quer o quê? Que você caia também na dele. Mas você está firme nas promessas do Senhor. Sim ou não? Está preparado? Se Jesus viesse hoje, você está preparado? Tem certeza? Vai fazer igual a mulher que dormia na igreja, não. O pastor apagou a luz e ela ficou dormindo na igreja. Quando acordou, Jesus está voltando. A mulher, meu Deus, correu todo mundo da igreja. Quando acendeu a luz, só a senhora que ficou? Sou paralítico, ninguém me levantou. Então você tem que ter essa fé. O dia que Jesus aparecer, você vai estar firme. Se você morrer amanhã, você já está na glória com Ele. A Bíblia diz que quando a gente morre, o anjo do Senhor vem e leva a gente. Leva sua alma, o seu espírito para Deus. Amém? Então você é uma pessoa de Deus, o seu nome está escrito no livro da vida. A fama do homem passa, você vê a glória do homem. Cadê? Chacrinha era uma potência. Todo mundo falava no Chacrinha quando eu era criança, eu ouvia falar de Chacrinha. Chacrinha, porque Chacrinha. Cadê a glória do homem? Passou. Cadê a glória do Senna? Passou. Cadê a glória da rainha da Inglaterra? Passou.
Mas a glória do Senhor não passa. Aleluia! A glória do Senhor não passa. E você está nessa glória. Amém, igreja? O seu nome está escrito não na calçada da fama nos Estados Unidos. O seu nome está escrito lá no livro da vida. Aleluia! Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Mantenha o seu nome lá. Mantenha o seu nome, porque a glória do homem passa. Todos eles passam. Amanhã depois, esse presidente dos Estados Unidos, amanhã depois morre. Vai continuar do mesmo jeito? Vai vir outro presidente. Até Jesus voltar. Amém? Mas é porque a glória do homem. A glória do Pelé passou. Pelé foi um grande rei de futebol. Passou. Canta Pelé. Silvio Santos. Né? Mas a glória de Deus não passa. Você vai viver nessa glória eternamente. Aleluia! Oh, meu Pai!